Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de um momento de leitura da palavra do Senhor e comunhão com Ele, tá bom? Vamos começar a nossa leitura de hoje com uma breve oração para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós e nos dê cada dia mais discernimento da sua maravilhosa palavra. Então, eleve o seu espírito ao Senhor, o seu pensamento, e vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma vez eu poder estar aqui, Senhor, juntamente com essa outra pessoa aí do lado, Senhor Jesus, que está me ouvindo, que está me assistindo. Pai querido, Pai amado, vá de encontro, Senhor Jesus, com a sua casa, coração. Deus, que as portas deste coração sejam abertas, Senhor, neste momento, para lermos a tua palavra e compreendermos cada dia mais o que o Senhor tem a nos dizer. É o que eu te peço, em nome do teu filho Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes disso eu quero te convidar. Bora semear boas sementes? Se inscrevendo nesse canal, curtindo esse vídeo e até mesmo compartilhando essa palavra com outra pessoa. Assim nós estamos semeando boas sementes no coração das outras pessoas. Então vamos de leitura de hoje. Hoje é o nosso 142º dia. E na leitura de hoje nós vamos começar o livro de 2 Samuel. Vamos ler 2 Samuel capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 11. Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. Capítulo 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi à derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias de Ziclague, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram. Assim também como Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e a rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. E disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E disse-lhe Davi: Como não temeste tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido. Como caíram os valentes! Não os noticies em Gate, não o publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas. Pois aí, desprezivelmente, foi arrojado o escudo dos valentes,
o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes na peleja! Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi é aclamado rei de Judá. Capítulo 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei, sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileades são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade. E também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois agora, as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul vosso senhor é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Estudo de hoje, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Davi tinha bons motivos para fazer de Hebrom sua capital. Nessa época, ela era a maior cidade de Judá. Judá era a própria tribo de Davi, e ele já tinha aliados nela, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 26. Além disso, Davi e os seus homens já estavam próximos, então podiam estabelecer-se rapidamente. A cidade estava protegida contra ataques e tinha uma localização central em Judá. Muitas rotas comerciais importantes convergiam em Hebrom, tornando difícil cortar caminho de suprimentos em tempos de guerra. A decisão parecia óbvia. Davi, no entanto, ainda pedia a orientação do Senhor. Embora fosse ungido para tornar-se rei, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, no capítulo 23, versículo 17 e no capítulo 24, versículo 20, e parecesse a hora certa por Saul ter morrido, Davi mesmo assim perguntou a Deus se deveria agir. E o Senhor respondeu prontamente ao questionamento dele. Davi tornou a obediência um hábito. E Deus abençoou a sua atitude com uma orientação clara e imediata. Antes de ir adiante com o que parece óbvio, primeiro leve a questão a Deus, que é o único que sabe o caminho certo. Deus vê todas as coisas, e isso inclui detalhes que não sabemos e coisas que ainda virão. Quando pedimos a orientação do Senhor, Ele é capaz de ver aquilo que não podemos. Seja claro ou confuso, peça a orientação do Pai. João capítulo 12, versículo 20 ao 50. Jesus prediz a sua morte.
Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair sobre a terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creia na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar Jesus, saiu e ocultou-se deles. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Estudo de hoje, de João, capítulo 12, versículo 23 ao 28. Jesus experimentou uma genuína angústia, mas mesmo assim, não focou somente nela. Ele viu como produziria, abre aspas, muito fruto, fecha aspas. Ele também viu a glória que a sua obediência traria ao Deus Pai. E então comprometeu-se com o propósito do Senhor, a cruz. O comprometimento próprio de Jesus com a cruz era consequência de sua constante comunhão com Deus. Foi sua obediência que o levou à cruz, e seria sua obediência que o libertaria. Quando Deus dar-lhe uma visão da maneira que Ele quer usar-lhe, pode ser mais difícil do que tudo que você já enfrentou. Às vezes, segui-lo verdadeiramente significa não se importar com esta vida.
mas também diz respeito a ficar em constante comunhão com Ele. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3. E mesmo que a obediência signifique que seguiremos o Senhor para a morte, permaneceremos com Ele. E em verdade, obedecendo-o, nós teremos seguido a vida. Orando os salmos. Em oração, entre na presença de Deus, passando por seus portões que estão abertos. Peça que Ele refrigere a sua alma com a sua presença. Salmo capítulo 118, versículo 19 ao 29. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos. Prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendiz... nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Provérbios capítulo 15, versículo 27 e 28. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. Bora juntos semear boas sementes. Eu desejo para você um dia abençoado e até a nossa próxima leitura. Tchau! Gente, vocês estão vendo o meu olho? Acho que não dá pra ver, graças a Deus. Tô com conjuntivite. Meu marido me passou.